gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E eu sou Og Maciel, daqui de Chapel Hill, North Carolina, e feliz dia do programador para vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo e a cores. Para começar o nosso episódio, não podia deixar de passar os nossos recados, e o primeiro recado que eu tenho é bem bacana, que é o seguinte: o Igor Leroy, da comunidade Python de Minas Gerais, nos disponibilizou um ingresso de entrada para Python Brasil 2017, esse evento que vai acontecer agora em BH, entre os dias 6 e 11 de outubro. Serão 3 dias de palestras, 2 dias de tutoriais e 1 de sprint. O pessoal tem a expectativa de que vai ter entre 500 a 700 pessoas presentes no evento, então definitivamente, fortemente recomendamos que vocês considerem aparecer lá na Python Brasil em BH, e se você estiver interessado em ganhar esse ingresso que ele nos deu, basta você responder uma pergunta no formulário que eu vou colar no chat e também lá no show notes para vocês, uma pergunta simples, e o sorteio vai acontecer então na semana que vem ao vivo, para você então ganhar um ingresso de entrada para Python Brasil 2017. Bom, como não pode faltar, né, vocês sabem que a gente continua ainda com o nosso sorteio da RubyConf, então acho que é a primeira vez que está acontecendo aqui no Cassalho da gente ter 2 sorteios de 2 eventos diferentes, então vamos aproveitar aí e comemorar, porque o pessoal aí está nos ajudando bastante a oferecer esses brindes aí para vocês. A RubyConf ela é a maior conferência brasileira, né, de Ruby. Ela vai acontecer na FEComércio, em São Paulo, entre os dias 17 e 18 de novembro. Os ingressos já estão à venda, e se caso você não for contemplado aí com os ingressos grátis, né, nós já sorteamos 6 ingressos, mas tem mais 4. Você pode usar o cupom de desconto PRC_Castalho, PRC tudo maiúsculo e o Castalho com C maiúsculo, que vai te conceder 30% de desconto na compra do ingresso. Eu estive olhando no site lá hoje, parece que está por volta de R$300, então vai ser um bom desconto aí para você. E o segundo lote, né, que no caso é ao qual esse cupom se aplica, já está à venda, então corre lá que vai até o dia 1º de novembro a venda do segundo lote. Boa, também tem um recado aqui, que é do nosso amigo Ricardo Martinelli, que também trabalha na Red Hat, e o Martinelli está organizando o Ansible Meetup SP, e vai ser bem legal, vai ser lá no Cubo Coworking, que fica na rua Casa do Ator, na Vila Olímpia, é um espaço de coworking muito bacana, e vai ser um meetup aí que tem vaga acho que para mais de 120 pessoas, então corre porque já tem mais de 60 inscritos, e vai ser no dia 10 de outubro. Então, para você que não estará na Python Brasil, infelizmente não vai poder estar na Python Brasil no dia 10 de outubro, cola lá, se inscreve, né, no Ansible Meetup, e vai ter muita gente lá que, inclusive, colabora com o desenvolvimento do Ansible. Vai ser muito bacana. Se eu não estivesse na Python Brasil, com certeza eu estaria lá. Então, vale muito a pena aí. Fica o recado e a gente vai pôr o link aqui no chat e no show notes aí. Nosso convidado de hoje fez o que, na minha opinião, deve ter sido o sonho de todo mundo que fez parte do mundo open source na década de 90, 2000. Criar a sua própria distribuição GNU Linux. Para o episódio de hoje, nós trouxemos o Jefferson Rocha, criador e acredito ser o poderoso chefão BDFL do MLinux, uma distribuição baseada no Debian, que é simples, leve e brasileira, é o que diz lá no site. Então seja bem-vindo, Jefferson. Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo? Todo mundo aí? Tudo tranquilo. Então vamos aproveitar aqui e já começar com as nossas perguntas, né? Como o Og comentou aí, eu acho que todo mundo aí que começou a mexer com open source na década de 90, 2000, queria criar uma distribuição Linux, né? Então, Jefferson, conta pra gente como é que foi que nasceu o MLinux e qual que foi o motivo para que você buscou criar uma nova distribuição Linux? Então, o motivo começou
há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Eu frequentava muito o IRIC, então, como eu sou viciado em Slackware, aí a minha distribuição Slackware estava bem personalizada, e eu fui lá e fiz um remaster, né? Do meu Slackware, e disponibilizei para a galera lá do IRC, né? Do canalzinho lá que eu frequentava. E uma pessoa se interessou, que foi a Fernanda Cassi. Ela falou, eu quero fazer parte desse projeto, vamos botar um nome e tal. Aí, então, o primeiro MLinux, né, que não era com esse nome, se chamava LMP, que era Light Minimum Project. E aí, ela falou, vamos mudar essa base aí. Essa base Slackware não dá para, se a gente quer focar em usuários mais iniciantes, não vai dar certo. Vamos mudar para OpenSUSE. A gente pegou e mudou para OpenSUSE, só que OpenSUSE não é minha praia, né? Então a gente ficou uns 3 meses ali mais ou menos com OpenSUSE, e ela resolveu sair, né? Ela era uma boa programadora e tal. Acabou saindo, eu falei, vou mudar essa base que eu não curto OpenSUSE, né? E aí eu mudei para o Debian, que ela tem mais facilidade, assim, mais pacotes e tal. E hoje a gente está numa dimensão que eu nem esperava estar, né? A gente já tem repositório, tem bastante aplicativos no que a gente está fazendo e tal, próprios, né? Então tá bem interessante e a gente está buscando a cada dia melhorar mais, né? Boa. E me fala uma coisa, sobre a sua distribuição, qual que é o diferencial ou chamativo dela para um novo usuário? Vai que eu quero mudar meu Linux aqui, o que faria eu ser atraído pelo MLinux? Qual que é a sua propaganda aí do seu projeto? Vou vender um pouco meu peixe aqui. Então, os aplicativos e recursos próprios que a gente tem, né? Então, é um grande diferencial. A gente foca bastante em Web App pelo seguinte motivo. Ela é fácil de atualizar e roda em qualquer computador, né? Então, qualquer computador aí roda uma página em HTML. Então, a gente foca bastante em web aplicativos e a gente vai estar se tornando mais independente, a gente já estamos com um gerenciador próprio, né? E é isso aí, ela é 100% português também, a gente quer deixar. Então, os comandos aí vai ser 100% português, né? A gente vai descartar o inglês aí. E é uma distribuição focada para iniciantes, né? Para computadores modestos. Então, a gente tenta aliar, assim, modernidade, né? Com leveza. Então, a gente usa o XFCE, só que ela é bem leve e bem moderna também. Então, esse é o grande diferencial nosso, né? Se a gente pegar aí um Ubuntu da vida, ele é bem seco, né? Ele é bonito, só que é bem seco. A gente quer isso aí, a gente quer modernidade para rodar em computadores aí acima de 2006, bem leve, bem fluido. Então, legal, eu uso o XFCE também e eu acho muito bom, assim. Eu customizei com os temas do Corora Linux, né? O Corora Linux é um Linux baseado no Fedora, que tem um pacote de temas, assim, que para mim é um dos mais bonitos do XFCE. E ficou muito moderno, suporte para múltiplos monitores. Então, mais um aí pelo XFCE. Eu acho que ele é leve e atende muito bem, sem frescura, né? Tipo, ele não tem muitos efeitos e tal, mas para o uso do dia a dia, assim, ele funciona. E aí o Eliezer colocou mais uma pergunta aqui pra gente, ó, que eu já vou engatar aqui e perguntar de onde veio esse nome? MLinux. Eu só queria falar antes terminar ali, o XFCE ele é bem personalizado, né? Eu acho que é o ambiente mais personalizado que existe, cara, da minha opinião, né? Qual é a pergunta mesmo ali? Por que esse nome? MLinux. Qual o significado? Então, o projeto, como eu falei, né? Ele chamava LMP. E aí a pessoa que entrou, a Fernanda Cassi, ela tinha uma gata que chamava Emília. Então a gente aliou, né? Emília com Minimal, daí se formou M, que é como seria Emília Minimal, né? E o mascote do projeto é um gatinho ou não? Não, o mascote é um beija-flor. Beija-flor tesoura. É legal. Brasileiro, né? Bacana. A minha pergunta é o seguinte, um bom tempo atrás, eu vou dizer uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estive envolvido numa distribuição Linux, que teve uma vida de mais ou menos, sei lá, uns 6 anos, acho que foi mais ou menos esse tempo, tá? Então, eu diria assim, foi logo no 2005, 2006, né, que eu estive envolvido nessa distribuição. E então eu vi do começo ao fim como que foi que ela surgiu do nada, e por tudo que ela passou, quais foram os desafios, quais foram os tipos de problemas que apareceram, como eles foram resolvidos,
até o final, eu vi até o finalzinho quando ela deixou de existir, né? E essa distribuição chamava-se Foresight Linux. A minha pergunta para você é o seguinte: quando você começou com esse projeto, quais foram os primeiros desafios que você teve de vencer? Como foi que você passou por eles para chegar onde você está hoje? O primeiro desafio que eu tive que vencer, né, quando veio a público a M, no caso, né, o nome chamado M, foi as críticas. Não era críticas de, vamos fazer assim para melhorar, era crítica abusiva, né? Então esse foi o meu primeiro desafio. E depois foi, a gente, né, conforme foi ganhando corpo o projeto, outro desafio foi a questão de repositório, que daí a gente teve que dar uma ralada, a gente ganhou doação, a gente está recebendo bastante doação agora. Então, esses foram os primeiros desafios que eu tive, né? E também uma outra que eu estava botando o pé em uma terra bem desconhecida, né? Que seria, no caso, como criar um repositório. Eu que sou sysadmin, sabia criar repositório local, só que para criar um repositório para o público é diferente, né? Então, esse foi o desafio, assim, que eu tive e estou tendo ainda, porque é totalmente diferente, né? De ter uma coisa local e uma coisa pública. Então, a gente é bem complicado. Mas, por exemplo, outra coisa que eu quero perguntar, né, para ver se isso também te afetou ou não. No nosso caso, nós queríamos, por exemplo, manter sempre a distribuição atualizada com as últimas versões dos pacotes. Então, e você já está assim, a sua distribuição é baseada no Debian, então você já recebe muitas coisas, né? Do jeito que vem do Debian, você recebe de graça, você não tem que ir lá e empacotar, por exemplo, vamos dizer, o Firefox. Você não tem lá que empacotar essas outras coisas. O seu trabalho seria mais na configuração do sistema, né? Como é que seria, não? Qual seria a palavra? É a configuração, né, do XFCE, igual você falou, de deixar ele da forma que você quer, mas tem alguma coisa, assim, algum pacote que você fala assim, caramba, eu quero ter a minha versão desse pacote, eu quero ter o meu próprio patch nele, para ele atuar da forma que eu quero que ele atue, né? Então, teve esse tipo de trabalho também para você, e você teve que aprender do zero para poder fazer esse tipo de coisa? Então, o primeiro, mais ou menos ali os primeiros 5 meses, né, que quando a M estava aberto ao público, o projeto M, a gente só usava os pacotes do Debian, né? Hoje a gente já conta com um repositório próprio, que é o que se chama Colibri, e ele é um repositório aberto, né, para todo mundo pode botar os seus pacotes lá, desenvolvedores, né? Então, eu tenho um pacote, a pessoa empacota, manda para a gente sobe para o repositório. Hoje a gente tem 2 empacotadores no projeto e a gente empacota bastante coisas também, né? Programas mais atuais, programas que só tem no GitHub, que a gente acha legal, a gente empacota e joga para o Colibri. Então a gente tem essa necessidade também, né? E a gente vai, logo mais à frente e futuramente, a gente vai cortar o repositório do Debian e vamos pegar um outro servidor, né? E vamos hospedar esses pacotes do Debian para não gastar a banda deles, né? Saquei, bacana. E uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar, você mencionou logo no começo, né, que um dos chamativos do M-Linux é que você falou, você pode usar os comandos em português. Aí eu queria só clarificar aqui para todo mundo, né? Você não está substituindo, por exemplo, os comandos do shell, né? Tipo assim, ls, cd, nada disso. Seriam comandos do instalador, mais ou menos por aí, não é isso? A gente faz um front, que a gente fala, né? Depois a gente vai falar até do PI ali, mas a gente faz front, a gente pega um shell script, faz um front, né? Faz uma capa para alguns comandos e a gente bota em português, né? Isso não tem na versão 2.2 ainda, né? Isso vai ser lançado na próxima versão. Então o usuário vai fazer tudo totalmente português ali, um MV, né? Que seria move, a gente bota ali mover e tal. O usuário se acostumando, né? Então tem usuário que não entende muito inglês, tem pessoas que são mais velhas, crianças, então a gente tenta pegar esse público aí, né, em geral. Bacana, então esse front que você está fazendo é para realmente substituir como você interage com o shell e não usar os comandos oficiais, então, né, MV, mover, CD deve ser alguma outra coisa em português, não seria CD para você mudar para o diretório, correto? Isso, entrar, a gente tenta
botar esse front aí. A gente não está acabando com os comandos, né? A gente não está mexendo nas entranhas lá. A gente só está dando uma, como posso dizer, botando por cima para ficar mais fácil para essa galera, né? Mas Saquei. quem quiser usar os comandos em inglês, tá tudo... É bilíngue que a gente fala, né? Ah, Entendi, vocês estão Alias. criando tipo Elias, né? Tipo Elias, Não... Isso, mas como seria isso? Tá bom, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta no chat aqui, né, Eliezer? Bom, Geisler, ele deixou uma pergunta aqui no chat. Se você comentou, né, que primeiro o MLinux ele foi derivado lá do Slackware, depois em seguida vocês tentaram mudar, eu me esqueci a outra distro, mas a pergunta dele é com relação à escolha, né, de qual base, e ele quer saber se em algum momento foi cogitado utilizar uma distribuição com base na Red Hat, seria os tipo CentOS ou Fedora, e se foi cogitado, por que ela foi descartada, essa opção? Então, essa opção a gente nem cogitou. Como eu falei, né? Veio da base Slackware, e aí passou pelo OpenSUSE, e aí como posso dizer, eu trabalhei, né, com servidores Debian, eu trabalho hoje em dia com servidores Debian, então é uma distribuição que eu gosto bastante, secundário, né? Então, por isso foi a base Debian, né? Por um gosto pessoal. E Debian também é muito estável, né? Então, a gente não tem nem o que discutir. Bastante estável, né? Bom, beleza. Outra coisa também, né, a gente estava falando, você estava comentando, aliás, a respeito de criar o repositório, de fazer essas coisas assim para poder manter a distribuição, no caso, os pacotes. E eu gostaria de saber quais seriam as outras atividades que faz parte assim do dia a dia de manter uma distribuição. Eu sou uma pessoa que sei lá, por exemplo, usar e sei consumir as coisas que uma distribuição me oferece, mas eu não sei assim o que seria por trás para manter, primeiro, a infraestrutura dos servidores de pacote, igual você mencionou, e também as outras coisas assim no sentido de, vamos supor que saiu uma atualização do XFCE. Como é que funciona assim bem a parte ali, a mecânica ali por trás das cortinas? Então, no projeto, né, eu comecei, eu sou hoje um severino, ainda faço de tudo um pouco, mas hoje a gente tem no projeto, a gente tem uma equipe já de 14 pessoas, mais ou menos, então cada um cuida de uma parte, né? Eu cuido do repositório, a gente usa o RapRepro, né, para cuidar automaticamente das coisas, então ele é mais fácil de se utilizar, né? A gente cuida lá no control lá do pacote, a gente bota a versão, a gente compila, empacota, joga, já o RapRepro ele já faz todo esse trabalho aí mais suave de fazer as atualizações e tal. A nossa distro é a M, né, o projeto M, a gente costuma atualizar, a gente vai atualizar a cada 1 ano, mais ou menos, então XFCE, esses caras aí vão atualizar conforme os passos da distribuição, né? Então a gente está na base Jess ainda, porque o Stretch ele tá meio bugado, assim. Eu que utilizo bastante, eu tô vendo bastante bugs e tal, então por isso que a gente não atualizou para a próxima base, né? Mas seria isso aí. E qual que seria o tempo aí que você dedica por semana para manter a distribuição? Assim, qual que seria a média também? Você comentou que tem 14 pessoas participando, qual que seria o tempo mais ou menos que cada um, ou no geral, o pessoal dedica? A gente pega, a gente faz assim, ó, cada um cuida de uma parte, como se fosse o administrador daquele grupo, né? Então a gente vai lá, conversa o projeto todo no chat e tal. Vamos fazer esse programa. Então a gente passa para o programador, e o programador ele pega aquela equipe dele e eles vão construindo o programa ali. Então, cara, não tem tempo, né? Então, se demorar 2 anos e meio para lançar a próxima versão, a gente não tem tempo para ir. Eu, no caso, eu dedico 8, 9 horas por dia, mais ou menos, cara. Então, eu faço os web apps, né, que eu trabalho com HTML, CS3, eu empacoto, eu cuido de bugs, eu faço os pets, então eu cuido de grande parte aí, faço conteúdo do site. Então eu sou um cara que eu não consigo ficar só em uma coisa assim, focada, direcionada, né? Então eu gosto de cuidar de tudo assim um pouco, ser bem severino mesmo, bem no português. Então eu gosto de cuidar de tudo um pouco, eu gosto de abraçar tudo. Então, no meu caso, eu acabo aí usando umas 8 horas por dia, mais ou menos. Legal, bastante tempo para dedicar para um projeto assim, open source, é realmente um
um bom tempo. Uma coisa que eu notei do M Linux, é M mesmo a pronúncia, né? Isso, M, isso. Ah, legal. Uma coisa que a gente notou é que você adotou como padrão o Fish, né? Como o shell do sistema. E eu particularmente gosto bastante, eu uso o Fish aqui, mas eu sei que algumas coisas neles funcionam de maneira um pouco diferente. Aí eu queria saber de você o que motivou a escolha do Fish como shell padrão e se você teve algum problema com ele. Então, eu como sou programador shell, né? Eu tive alguns problemas de síntese na hora de estar programando, então eu não programo no Fish, eu não programo nele, né? Eu uso o Bash mesmo. Um fato bem interessante, né, da M, que a gente é a primeira distribuição Linux, né, a vir com o Fish por padrão. Então a gente teve essa honra aí de firmar uma parceria lá com o desenvolvedor, né, e de ser a primeira distribuição a vir com o Fish, né. O Fish, ele tem uma grande facilidade de uso, como você usa, né, você sabe, ele é bem fácil de usar, é bem interessante para os iniciantes, né, a gente pensou bastante nessa galera, e tem aquelas cores lá que envolve o usuário, né, e a síntese ela é mais fácil, tem um autocomplete que é bem eficiente, então é bem bacana mesmo. O Fish é bem interessante. Para quem está no YouTube aí, eu estou compartilhando aqui a minha tela do Fish, ó, só para o pessoal ter uma ideia aqui de algumas coisas que eu gosto dele. Por exemplo, esse autocomplete aqui de diretórios, ó, para você navegar nos seus diretórios com o mouse, com a setinha, acho bem legal. E os temas, né? Eu estou usando esse tema aqui que é o Bob the Fish. Se tu dá um help, ele já abre uma página HTML, né? Dá pra E você pode dar um fish config também, ele abre um browser para você configurar. Em vez de você configurar via arquivo de configuração, você configura pelo browser, escolhendo numa interface web as opções. Eu acho muito bacana. E quando você configura ele direitinho, assim, com esses temas, ó, aqui a Virtual Env do Python, ele mostra, ó, o logo do Python aqui. Se fosse um ambiente Ruby, ele mostrava o Rubyzinho aqui. Ele mostra se é Python 2 ou Python 3, o nome da Virtual Env. Tipo, tem muita coisa legal. Coisas que realmente não funcionam nele, né? Tem coisas do Bash que ele muda o padrão, e aí você tem que achar um outro jeito de fazer, né? Por exemplo, o Virtual Env Wrapper não funciona, você tem que usar o VF Activate e o nome da Virtual Env, né? Que é o Virtual Fish. Coisas assim, mas são pequenos detalhes aí que ele não funciona, mas ainda assim é um shell legal. Você acha que para quem está iniciando e vai precisar usar o shell, ele é mais interessante? Ou ele seria mais interessante só para programador? Eu acho assim, ó, para quem programa em shell, né, sheleiro aí, eu não acho tão interessante, né? Porque daí muda muitas coisas. No caso, o e-comercial, essa galera que usa duplos e-comerciais, já não funciona, tem que ser só um, então ele muda algumas coisas, né? Barra bin, barra fish, então ele tem um pouco de diferença aí. Eu já me compliquei, eu não cheguei a ler essa parte da programação dele e tal, só que ele é um pouco diferente. Então, para quem programa já é sheleiro aí, vem do Bash, eu aconselho continuar com o Bash ou leia mais a fundo. E a gente está também documentando, né, fazendo tradução dele. Quem quiser participar, tem lá no nosso GitHub. A gente está fazendo tradução do Fish, já que a gente acolheu ele, né? E vamos botar ele para frente aí, porque é um ótimo cara, está bastante tempo na atividade, né? 9 anos, mais ou menos. Então, ele é bem interessante. Eu gosto bastante, realmente. Falta mais coisas que suportem ele. Às vezes você instala um plugin, alguma coisa. Alguns já vêm com a extensãozinha do Fish, como, por exemplo, o próprio Virtual Env, né, do Python 3, já tem um ponto .fish lá nele. Porque eu acho que o ZSH e o Fish se tornaram aí os dois shells que o pessoal de programação mais gosta, né? Sim. Bacana. Agora, tem uma pergunta aqui do chat, que é do Geisler de novo. Geisler ou Geisler, a gente não sabe ainda como pronunciar, ele tem que mandar um áudio para a gente no Telegram. Mas ele mandou para a gente o seguinte, ó, tendo o objetivo de atingir pessoas iniciantes, tem alguma ideia de criar um projeto educativo no Fish, como se fosse aquele Educatux ou Linux educacional, incluir aplicativos de educação? Tem alguma frente educacional para ser colocada dentro do M Linux? Ainda não. Mas a gente está fazendo alguns programinhas aí que é mais direcionado para crianças, né? Tipo o Pi ali, que é o nosso pacote, não sei se depois mais pra frente a gente vai falar, mas ele é já direcionado, ele foi feito para uma criança, então depois a gente comenta aí. Mas a gente ainda não tem esse foco educacional, né? Então a gente não pensou nada ainda. Mas talvez, quem sabe, né? É uma ideia boa. Pode crer.
Outra coisa que a gente também deu uma olhadinha lá no site do MLinux e que chamou a atenção foi que você, então, você tem um gerenciador de pacotes próprios, né? Então, por exemplo, para quem usa uma distribuição que é baseada em RPM, como o Fedora, por exemplo, que seria o que o Eliezer recomenda, né? Então, você usaria o yum ou o próprio comando RPM para você instalar pacotes, remover esse tipo de coisa. No Debian e no Ubuntu, então, existe o apt-get ou apt-get. Só que para o MLinux você, então, tem um gerenciador próprio que chama PI. Eu queria que você falasse para a gente por que você decidiu criar um gerenciador de pacotes próprio e se existe alguma vantagem em usá-lo em vez de usar o aptitude ou apt-get. O PI, o PI, né, que é o pacote inteligente, ele foi criado da seguinte maneira, né? Então ele é um front do Aptitude, né? A gente quer fazer mais para frente um fork aí do Aptitude e dar uma melhorada, fazer do nosso jeito. Então a gente aconselha essa galera já utilizando o PI, né? Mas tem o apt, o apt-get, o Aptitude está lá na distribuição, né? Então ele foi criado para o aprendizado da minha filha, né? Da minha filha no terminal, ela tem 8 anos. Então, para ela aprender mais ou menos a manipular, né, as opções e tal, eu criei esse front do Aptitude, né? Então, ele trabalha totalmente em português. Ele é bilíngue também, né? E ela começou a usar, ela gostou, então ela já consegue mexer bastante no terminal, né? Lembrando que ela tem só 8 anos. Então, eu passei para projetar, eu falei, o que vocês acham? É interessante. A galera começou a usar, tem pessoas, né, da nossa comunidade, tem pessoas que não entendem muito bem o inglês, né, e tal, começaram a usar e falaram, pô, gostei, cara, vamos implantar. Eu fui lá e implantei, né, mas ele é um front do Aptitude, mas a gente mais para frente quer trabalhar nisso, fazer um fork aí do Aptitude, fazer um negocinho bem diferencial aí. A gente não sabe a extensão dos pacotes, né, talvez continue o ponto .deb, né, do Debian, ou a gente faz um formato aí diferente, alguma coisa assim. Eu queria integrar parecido aí com o do Slackware, né, o TGZ ou o TXZ, né, fazer uma coisa bem simples. Saquei. Fala pra gente um pouco sobre as tecnologias, então, usadas nesse gerenciador de pacotes. Então, vou fazer uma pergunta que tem 3 partes. Quais são as tecnologias usadas? Como é que alguém pode colaborar com isso? Tá? E eu esqueci da terceira, mas se eu lembrar, eu volto e pergunto. Beleza. Então, é usado em Shell, né? Ele é feito em Shell. Provavelmente ele vai ser futuramente, quando a gente pegar a gente não vai fazer bem um fork do Aptitude, né? A gente vai pegar a base, a gente vai ler e vai transformar e trazer para o Shell, né? Fazer mais ou menos parecido aí com o Slack PKG para quem usa do Slackware. Então a gente quer fazer uma coisa bem simples, né? E funcional. É isso que importa, é simples e funcional. Para colaborar, só pode mandar um e-mail aí para mim. Vou deixar aqui no chat, pode ser? O meu e-mail? Pode ser que a gente põe no show notes também depois. Beleza. lrcjefferson@gmail.com. Quem quiser colaborar com o projeto aí, não tem muita experiência, quer fazer parte de um projeto, a gente pode botar como beta teste para começar e tal, fazer uma parte da comunidade, tá? Quem quiser colaborar é só entrar em contato comigo no meu e-mail, né? A gente já insere lá no GitHub e pode começar a melhorar o código, pode estudar o código, pode fazer do seu jeito. A gente abraçou aí a comunidade de todo mundo, né? Como eu sempre falo, o projeto é um fundador, mas não tem um dono. Então, o dono é toda a comunidade, todo mundo. É esse que importa, né, pra gente. Legal. E eu lembrei da terceira pergunta, que é o seguinte, qual seria a cobertura que existe em termos dos recursos do PI comparado com a Aptitude? Você pode fazer tudo que você faz com a Aptitude, você pode fazer com o PI agora? É 100% de cobertura ou ainda falta alguma coisa? É 120%. Então ele funciona bem interessante, praticamente igual, né, a Aptitude, já que ele é um front, né? E só que é bilíngue, né? Ele trabalha como português e quanto inglês também. Então ele é bem fácil aí. A pessoa quer instalar um programa, pi, instalar o nome do programa, pi, remover o nome do programa. Então ele é bem fácil de manipular, né? Então, como eu falei, ele foi feito para minha filha de 8 anos para ela estudar, para ela começar a trabalhar no terminal, brincar. Então eu fiz isso para ela, né? E deu certo aí.
Eu vou aproveitar aqui um pouco o gancho, né, já que a gente está falando de instalação. O primeiro passo, no caso, se alguém tiver interessado em instalar o MLinux, vai ser instalar o próprio MLinux. Então, a gente viu aqui, né, com o instalador, vocês têm um instalador próprio. Então, vou fazer duas perguntas a respeito dele. A primeira é, quais são as tecnologias envolvidas, né, no desenvolvimento do instalador, e se ele também, pelo que eu já imagino qual seja a resposta, se ele é todo traduzido, se ele tem alguma interface gráfica, ou se ainda tem que passar por aquela interface na qual seria baseada lá em N-Curses, ou seja, seria uma interface gráfica, mas porém de terminal. Então, a tecnologia que a gente usa, né, a linguagem em Python, na verdade, esse instalador, né, ele é um fork do live installer do Linux Mint, tá? Então, a gente fez um fork lá e deu uma melhorada. Ele é em Python, tem algumas coisas lá em HTML também, que eu sou muito... Eu acho, assim, que o HTML, CSS3, JavaScript, dentro de um box ali, né, de alguma linguagem, fica bastante interessante. Então, a gente foi lá, inseriu, botou uns slides, né, deu uma melhorada no código, e ela é feita em Python, aí, né, esse instalador aí. Ele está lá no GitHub, quem quiser dar uma mexida, melhorar, puxar, fazer do seu jeito, tá aberto lá. Legal, eu vou dar uma olhada depois aí no instalador, ver como que ele é feito aí, ver se eu contribuo. Que eu já baixei aqui o M para rodar ele aqui numa VirtualBox, né? Oh. O Eliezer pôs uma pergunta aqui, que é se ele é live, né? É live? Na hora que você executa dá para você executar live? É live, né? É live. Legal. A gente adotou, é que assim, ó, nos 2 primeiros projetos, né, a gente fazia aquela maneira tradicional de fazer um remaster, né? A gente abria ISO, fazia todos lá, jogava os pacotes lá dentro, fazia todo o procedimento, a gente fechava. Hoje a gente está usando uma maneira de fazer o snap, né? Então a gente tem um script lá que a gente trabalha tudo no gráfico, né? A gente faz as alterações, tudo no gráfico, e depois a gente pega e fecha ISO tudo graficamente, então é mais interessante, né? Então é em live, tá? Respondendo a pergunta, é live também. Legal. E falando um pouco de futuro agora, quais são os próximos projetos aí, os próximos, digamos assim, milestones? Quais são as novidades que estão na to-do list aí, que eu sei que deve ser grande, mas o que tem de mais interessante aí no que vai vir pela frente aí no MLinux? A gente tem, como você falou, tem bastante coisa, mas os carros-chefes, né, que são o menu, a gente vai ter um menu próprio ali, que ele é bem no estilo Android. Temos também tem aplicativos que a gente está reformulando. Ela já está na versão 2.2, em aplicativos, mas a gente está dando uma reformulada também. A gente tem central de jogos, que é um web app. Tem um central de controle, que a gente está dando uma reformulada para ficar bem no estilo assim Android, né? Você falou de Android aí, eu lembrei do Deepin, né? O Deepin, que é aquela distribuição chinesa lá que está fazendo o maior sucesso. E eles têm uma interface bem parecida assim com o Android, né? Com os painéis. Você chegou a se inspirar em alguma coisa neles já? Chegou a olhar como é que funciona? A gente chegou a olhar, né? Mas se inspirar, não. Não chegamos a se inspirar no Deepin, né? A gente quer fazer como eu falei, a gente quer trazer o XFCE já para computadores mais modestos, né? Uma interface bem leve. Então a gente quer trazer a modernidade para esses computadores mais antigos, né? Então, deixar uma coisa leve, moderna, é show de bola, né? Já a interface do Deepin, eu já testei ela um pouco pesada, no meu computador já não roda tão bem, né? Meu computador é um pouco carroça. E continuando, daí a gente tem também os ícones próprios, que a gente não chegou a desenvolver ainda, mas terminando o nosso menu ali, que está em 90% mais ou menos, a gente vai começar já a desenvolver, né, esses ícones próprios. Tem a MBox, que é uma central para relacionar com a comunidade. Então, quando a gente fazer uma reunião da equipe, né, do projeto, vai estar disponibilizado ali na MBox. Então, tem vídeos, a gente lança bastante tutoriais ensinando como fazer, a gente trabalha bastante com textos. Então, vai estar tudo inserido nessa MBox, que ela já foi até inclusivamente lançada, e está no nosso repositório lá para download. Então, seria mais ou menos isso. Tem bastante coisas aí, que a gente tem ideia também. Eu gosto também, eu estava desenvolvendo até hoje à tarde, eu tive a ideia hoje, comecei a desenvolver um
produto lá de acessibilidade, né? Então, vai estar também presente, talvez, esse projeto, eu não cheguei, é aqui de primeira mão, tá? Eu nem cheguei a falar com o projeto ainda, mas é um recurso de acessibilidade, feito totalmente shell script, que ele, basicamente, o que a pessoa digita ali no terminal, ela fala em voz ali, né? É como se fosse um Google Tradutor, só que em shell script. Eu me espelhei nisso porque, assim, ó, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, né? O meu avô, ele sofreu um AVC e tal, e ele só conseguia mexer os olhos e a mão. E eu acho que se tivesse um recurso disponível, né, nessa tecnologia, ele podia se comunicar, né? Então, hoje eu tive essa ideia, vou fazer uma coisa assim, já inseri mais ou menos mil palavras lá em voz, então vou estar sendo com a minha voz, né? Então já inseri 1000 palavras, tudo picadinho, demora, mas está indo. Então talvez a gente vai jogar no projeto também, a gente gosta de investir em acessibilidade, né? Todo mundo deve usar e é interessante, né? Pô, bacana. Muito, muito legal mesmo. Obrigado por você ter compartilhado o furo, então, aqui do Castalho Podcast. Estão escutando pela primeira vez aqui, né, sobre essa novidade. Muito, muito bacana. Então, aí agora a minha pergunta pode ser até que aqui a gente encaixa um pouco aqui, que você mencionou que existem 14 pessoas que te ajudam na manutenção, né, do projeto, para manter ele vivo. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a comunidade. Então, além das 14 pessoas que participam de forma ativa, como é que é a comunidade do MLinux hoje? Como é que é o nível de suporte para, se você é um iniciante, o pessoal que está assistindo agora, vai estar escutando depois o áudio, se eles quiserem usar o MLinux, né, apoiar o seu projeto, que tipo de suporte que existe para eles que estão começando assim do zero? A gente tenta levar um suporte bem na amizade, assim, né? Então, como eu falei, a gente lança vídeos explicando, como empacota, porque vai ter gente que vai servir aquilo lá e falar, eu quero ser empacotador da M, lá do projeto, eu quero ser empacotador de outra distribuição. Mas a gente ensina a empacotar, a gente está lançando um curso aí gratuito de Shell, a gente vai ensinar a pessoa a programar em Shell, que é uma linguagem fácil, né? Para quem está iniciando, é uma linguagem ótima, aí, fica no nível ali de Python, né? Então, é bem interessante isso. A gente gosta, como eu falei, a gente gosta de entregar vídeos, bastante textos, a gente gosta de, se for dar uma olhada lá no Facebook da M, né, na página, que é facebook.com/mlinux, a gente brinca bastante, a gente ensina de uma maneira diferente. Tipo, eu até lancei uma postagem lá sobre array e variável, né? Então, a gente brinca com esse tipo de coisa e a pessoa aprende, né? Tipo, uma array, no caso, array é como se fosse o começo do mês, né? Então tá cheio de categorias lá, a gente come picanha, champanhe e tal. Uma variável ali seria só uma coisa, miojo. Então a galera aprende de uma maneira fácil, né? Então a gente está fazendo isso, tá batendo bastante nessa tecla. Legal. E além do Facebook, quais são outros canais de contato e suporte aí do projeto que você tem? Tem o YouTube, né? youtube.com/mlinux, e tem o nosso site, né? Que é mlinux.com.br. Então tem bastante coisa lá interessante, se quiser entrar em contato lá, tem o nosso contato, né? Basicamente os contatos vêm tudo para o meu e-mail, né? Porque eu pego essa parte aí para dar um suporte também bem interessante. Bom, maravilha. Eu acho que aí já despertou a curiosidade de bastante gente aqui que está nos acompanhando aqui ao vivo, então que está nos ouvindo. Se a pessoa, ainda vou continuar naquele assunto, né? A pessoa está querendo, falei do instalador, como que alguém interessado em instalar um MLinux faz para que tenha a distribuição? Qual que é a versão atual? Onde que ela consegue baixar? Esse tipo de coisa. A versão atual, ela está na 2.2. Quem quiser baixar é só lá no site, né? mlinux.com.br. Tem a abinha lá, Downloads. É só lá clicar na abinha que já vai estar lá. Tem 3 versões, né? Tem das certificações.net.br, que a gente lançou, a gente fez uma parceria. Tem a versão 2.1 e tem a versão 2.2. A 2.1 para 2.2 mudou alguns recursos aí, né? Mais gráficos. E o tamanho ali é mais ou menos 400 MB de diferença, 2.1 para 2.2. Bom, bacana. A gente vai deixar aqui todos os links, né, para o pessoal poder baixar, para o pessoal poder entrar em contato. Então, quem estiver nos acompanhando, fique de olho lá no
show notes, que vai estar tudo lá certinho, inclusive o canal do YouTube. Então fica até uma dica aí para quem está interessado em empacotar de alguma forma. Acredito que é lá que você publicou o vídeo, né, sobre empacotamento. Quem tiver interessado em empacotar, não tem experiência, né? Sabe programar, mas não tem muita experiência. Não tem nenhuma experiência, mas quer fazer parte de do projeto, né? O nosso projeto aí brasileiro. A gente está de braço aberto, a gente bota aí como beta tester, a gente ensina, ajuda a pessoa. Então, a comunidade aí tá de braços abertos para todo mundo, tá? Todo mundo pode fazer parte. Bom, infelizmente a gente está indo para o final do nosso episódio, mas como sempre não pode faltar o nosso top 5. Todo mundo aí ficou curioso, né, como que era criar uma distribuição Linux, e a gente aqui do Cassalho tem mania de querer conhecer um pouquinho mais a pessoa que está aqui falando conosco. Então, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, Jefferson, o que você gosta, assim, de ouvir? Seja nas suas horas de descanso, na hora que você está trabalhando lá no Linux, ou mesmo no seu trabalho, assim, o que te chama a atenção? Como eu vim da época aí do grunge, do punk rock, então eu sou bem variado nessa, né, quando é rock, o assunto é rock e tal. Mas os meus top 5 é Ramones, né, Pet Sematary, Poison Heart, Metallica, Nirvana. Nirvana eu sei os álbuns de cor salteado, sou muito fã. Tem Ratos de Porão também, que é brasileiro, então eu curto pra caramba. E eu tô na vibe também de curtir um dance, alguma coisa assim, né? Um Eminem. Bom, agora a gente quer saber sobre filme, série, programa de TV, qualquer coisa desse tipo. Fique à vontade. Beleza. Então, meu livro favorito é o Manual do Bash, né? Brincadeira. Eu gosto bastante de Game of Thrones, então eu leio bastante Game of Thrones, né? Filme, eu gosto mais de seriado, eu não vejo tanto filme. Tanto que a gente assinou esses dias a TV por acaso, eu acabei nem assistindo, tava largado. Mas seriado que eu gosto bastante é Game of Thrones, então eu tô acompanhando, terminou a última temporada, eu tô acompanhando lá firme e forte. E eu assistia bastante outro seriado, era Sobrenatural também, que eu achava bastante interessante, acompanhava desde a primeira temporada. Então eu gosto desses dois seriados aí. Então agora, antes da gente finalizar esse episódio, eu só quero relembrar vocês que a Python Brasil vai acontecer agora em outubro, lá em BH, e nós temos um sorteio para um ingresso para vocês. Basta vocês preencherem lá um formulário, tem uma pergunta simples. Vocês, então, preencha lá o formulário, coloque o seu e-mail, coloque o seu contato, responda a pergunta, e na semana que vem, ao vivo, o Bruno vai fazer o sorteio de um ingresso, tá? Para vocês aqui participarem lá da Python Brasil. Nós estamos chegando aqui, né, ao final deste episódio, e como também não pode faltar, vamos deixar aqui o espaço para o Jefferson mandar aí o abraço para a comunidade, dizer suas últimas palavras e deixar, não sei, talvez Twitter, Facebook, qualquer rede social que você queira compartilhar aí para o pessoal entrar em contato diretamente contigo. Beleza, então primeiramente, eu queria agradecer acima de tudo, tá, o Aurélio Jaras, o Júlio Neves, por disponibilizar um conteúdo tão vasto aí de Shell na internet, né? E depois quero também agradecer a toda a nossa comunidade da EM, né? Mandar um abraço aí para toda a equipe, que é o Sidney, o Marcelo Rodrigues, o Marcelo HX, o Kleber, o Flávio, o Wilson, o Fábio, o Gabriel e o Felipe. Então, essa galera aí que está contribuindo, ajudando o projeto aí como pode, tá? Queria deixar um abraço também para vocês por estar concebendo esse espaço aqui, né? Deixando a gente falar um pouco aí sobre o projeto, beleza? Muito obrigado. Valeu a todo mundo que está assistindo também. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final e eu quero agradecer todo mundo que acompanhou pelo chat, todo mundo que mandou pergunta. E não esquece de assinar aqui o nosso canal, só clicar no subscribe aqui no YouTube. E também entra lá no castalho.info e tem lá o link para você se inscrever no Podcast FM, no iTunes, em qualquer programa de podcast que você ouvir. Lembrando, mais uma vez, né, eu gosto sempre de deixar claro que o Castalho é podcast. Então é para você ouvir no trânsito, na academia. O YouTube aqui é a gravação online que a gente faz, mas o nosso foco é o pessoal que vai ouvir aí
o áudio, né, do episódio depois com aquela musiquinha bem divertida que a gente coloca de introdução. Então não deixe de se inscrever no podcast e principalmente dar estrelinha para a gente lá no iTunes, lá se você usa o iTunes ou outro aplicativo de podcast. Outra coisa interessante também é que no site do Castalho tem um link agenda, castalho.info, clica lá em cima em agenda, tem as nossas ideias, né, sugestões de pessoas que a gente vai convidar para entrevistar e temas. E você pode também ajudar a gente colocando na caixa de comentário uma sugestão de alguém, ou de um projeto, ou de algum tema para a gente falar aqui, né? Então, acompanhe a nossa agenda. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Valeu! My jelly roll is sweet, it's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on! Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.